Domínio morfoclimático são um conjunto especial de certa ordem de grandeza territorial de centenas de milhares a milhões de quilômetros quadrados de área, onde haja um esquema coerente de feições do relevo, tipos de solo, formações de vegetações e condições climato-hidrológicas. O domínio araucária é o domínio que ocupa o planalto da bacia do Rio Paraná, onde o clima subtropical está associado às médias altitudes, entre 800 e 1.300 metros. Nesse domínio aparecem áreas com mancha de terra roxa, como no Paraná. A floresta araucária também é conhecida como mata dos pinhais. É homogênea, aciculfoliada e tem grande aproveitamento de madeira e erva-doce. A intensa ocupação agrária, café, soja desse domínio, é responsável pela devastação dessa floresta. Esse domínio compreende uma área total de quase 578 mil quilômetros quadrados, dividido por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O solo e o clima de um lugar são responsáveis pelo tipo de vegetação que ocorre. Os elementos climáticos são determinantes para o tipo de vegetação em certa área. O clima pode definir a sua fisionomia, e a vegetação, de acordo com a sua forma, pode ser classificada em xerófilas, plantas que são adaptadas à aridez, como os cactos. Tropófilas, são adaptadas a uma rotação seca e outra úmida. Higrófilas, plantas adaptáveis a muita umidade. Aciculifoliadas, têm folhas em forma de agulha como os panheiros. Latifoliadas, são de regiões úmidas com folhas largas, permitindo intensa transpiração. E caducifólias, elas perdem as folhas em épocas frias ou secas do ano. Nessa forma de vegetação predomina a araucária angustifolia, espécie que é adaptável ao clima subtropical ou temperado. A araucária angustifolia cunzi é uma árvore originária do Brasil. O segundo nome da espécie, angustifolia, do latim lembra angústia ou dor, pelas suas folhas pontiagudas que machucam com uma agulha. Originalmente localizam-se das terras altas de São Paulo até o Rio Grande do Sul, sendo o único exemplo brasileiro de conífera. A fauna das florestas de pinhais desempenha importante papel na manutenção da dinâmica natural desse bioma e constitui um importante elemento para a dispersão das sementes das araucárias. Destacam-se roedores como cotias, pacas, camundongos e aves como o papagaio de peito roxo, tucanos e a galha azul. A galha azul é um pássaro típico das florestas de pinhais. Devido ao seu hábito de enterrar os pinhões, contribui na disseminação da araucária, escondendo-os para consumi-los depois. Os pinhões esquecidos germinam e vão produzir novas árvores. Hidrografia. O domínio das araucárias é drenado principalmente por rios pertencentes às bacias Paraná e do Uruguai. São rios de planaltos com belíssimas cachoeiras e quedas, o que lhe oferece um elevado potencial hidráulico. Embora o Paraná apresente um regime tropical, com cheias de verão, dezembro e março, a maior parte dos rios desse domínio possui um regime subtropical, Uruguai, por exemplo, com 2 cheias e 2 vazantes anuais, apresentando pequenas variações em sua vazão, consequência do regime de chuvas distribuindo durante o ano todo. Clima. O domínio das araucárias apresenta como clima predominante o subtropical, ao contrário dos mais climas brasileiros. Pode ser classificado como mesotérmico, isso é, temperaturas médias, não muito elevadas entre 14 graus Celsius e 30 graus Celsius. Tipos climáticos e ocorrência: clima tropical úmido, clima subtropical úmido e clima subtropical de altitude. A região das araucárias encontra-se no Planalto Meridional, onde a altitude pode variar de 500 metros até cerca de 1.300 metros. Isso evidencia um clima subtropical em toda a sua extensão, que mantém uma boa relação com a precipitação existente nesse domínio, variando de 1.200 a 2.000 milímetros. O domínio das araucárias ocupa áreas pertencentes ao Planalto Meridional do Brasil. As altitudes variam entre 800 e 1.300 metros. Apresentam terrenos sedimentares paleozoico, recoberto em partes por lavas vulcânicas, basalto, datadas Mesozoico.
Além do planalto arenito basáltico, surge a depressão periférica. As suas crestas são relevos salientes formados pela erosão diferencial, ou seja, ação erosiva sobre rochas de diferentes resistências. Apresentam uma verticalidade inclinada denominada frente ou fronte. É um reverso suave. Essas frentes de crestas são chamadas de serra, Geral, Botucatu, Esperança e etc. Solos que aparecem nesse domínio, solos de grande fertilidade natural, como a terra roxa a oeste do Paraná, solo de origem vulcânica de cor avermelhada, formada pela decomposição do basalto. Em vários trechos do Rio Grande do Sul ocorrem vastas áreas de solo fértil, denominado brunizem, eleva o teor de matéria orgânica. São encontrados ainda nesse domínio solos ácidos, pobres em minerais e de baixa fertilidade natural. Terra roxa. A terra roxa é um tipo de solo bastante fértil, caracterizado por ser o resultado de milhões de anos de decomposição de rochas de arenito basáltico, originadas do maior derrame vulcânico que esse planeta já presenciou, causada pela separação de Dug Rama, América do Sul e África, datada do período Mesozoico. É caracterizado pela sua aparência vermelha rocheada, inconfundível devido à presença de minerais. Impactos ambientais. Percebe-se atualmente que esta árvore quase desapareceu dessa região, devido à descontrolada exploração de araucária para a produção de celulose. Felizmente, medidas foram tomadas e hoje a araucária é protegida por lei estadual no Paraná. Mas os questionamentos ambientais não estão somente na vegetação. Devido a esse solo ser utilizado há anos, vem a ocorrer uma erosividade considerada. Em virtude do mesmo, surge a técnica do manejo agrícola chamada plantio direto, que evidencia uma proteção ao solo nu em épocas de pós-safra. Nesse sentido, o domínio morfoclimático das araucárias, que compreende uma importante área do sul brasileiro, detém um nível de conservação e reestruturação vegetal considerável, mas não se deve estagnar esse processo positivo, pois necessitamos muito dessas terras férteis para manter economias locais.